Oi, gente! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando aí. Joselma está aqui para mais um encontro, nossos encontros virtuais, né? Tem sido. E hoje nós vamos para a nossa aula de português. Falaremos hoje sobre um assunto bem legal, sobre a sílaba tônica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Então vamos lá, o que será a sílaba tônica? Vamos ver. Para aprendermos sobre as sílabas tônicas, primeiro a gente tem que conhecer sobre os tipos de acento, ou seja, a sílaba tônica geralmente ela é acentuada e nós usamos o acento agudo e o circunflexo. Para diferenciar eles dois, eles têm uma diferença na pronúncia, quando você vai falar. Por exemplo, o acento agudo, ele tem um timbre mais aberto. Quando você fala uma palavra no qual a sílaba tem o acento agudo, essa sílaba ela tem o som mais aberto. Por exemplo, café, cipó. Nesses dois exemplos aqui, ó, observem. O café e o cipó estão acentuados com acento agudo. Nesse caso, nós falamos com um som bem mais, é como se fosse mais alto. Café, cipó. Um exemplo que a gente sempre usa desde lá do segundo ano é a vovó. Ou seja, é como se o acento agudo aqui fosse o grampinho da vovó. Certo aí? Então agora nós vamos para o circunflexo, outro tipo de acento. Ele já tem o timbre diferenciado, diferente do acento agudo. Ele tem um som como se estivesse fechado numa caixa, mais grave, mais abafado. Vamos ver os exemplos aqui. Lâmpada e robô. Observem que nessas duas sílabas, lã e bo, é como se estivesse fechando a boquinha, né? E aí a gente vai para o vovô, o chapeuzinho do vovô, que as tias lá sempre falaram, né? Esses dois acentos fazem toda a diferença na sílaba tônica e nas pronúncias das sílabas. Você deve sempre observar e prestar bastante atenção quando você estiver lendo a palavra e quando aparecer esses dois acentos. Você deve observar e respeitar a pronúncia da palavra quando estiver com esses acentos. Vamos prosseguir para entender um pouco mais sobre o nosso assunto, que é sobre a sílaba tônica. A sílaba tônica, ela é diferenciada por ser a sílaba mais forte em uma palavra. Ou seja, nesses exemplos que nós vimos aí, em lâmpada, a sílaba mais forte, obviamente, é a sílaba que está levando o acento, que está acentuada. Na palavra lâmpada, a lã é mais forte, ou seja, ela é a sílaba forte dessa palavra. É aquela que é pronunciada com mais intensidade. Nós vimos lá o café, a sílaba acentuada, o fé, ela é a mais forte nessas palavras. Até aí tudo bem? Ou seja, nesses exemplos que nós vimos, a sílaba que leva a acentuação, ela é a sílaba tônica. Ou seja, ela é a sílaba mais forte, ela é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Até aí ficou fácil, né? Mas tem uns outros exemplos aqui que eu trouxe, no qual existem palavras que não levam acento algum. Então, nesse caso, ela não tem sílaba tônica? Tem sim. Lembre-se dos exemplos que vocês já tiveram quando vocês foram separar as sílabas. Lembra que a tia sempre ensinava você separar batendo palminha? Por exemplo, fazenda. Cada palminha era uma sílaba. Agora vou te dar outra dica para você saber. Nesse caso da fazenda, ela não tem acento. Como eu vou saber se ela tem ou não uma sílaba tônica? Quando você for separar, essa é a dica da tia Selma, presta atenção.
Quando você for separar a sílaba, você vai colocar na sua mente aí, cada uma das sílabas você vai colocar um acento. Você vai pôr mais intensidade nessa sílaba. Vamos entender. Fazenda. Nós colocamos mais intensidade no Fá. Deu certo? Não deu, não. Então vamos para a segunda. Fazenda. Ficou melhor, né? Mas vamos conferir a última. Fazenda. Qual ficou mais harmônico? Ou seja, a sílaba forte, a sílaba tônica da palavra fazenda, que não tem acento, é o zen. Fazenda. Viu só? Façam sempre isso, que vocês sempre vão acertar. Inconscientemente vai acentuando aí, separando e acentuando as palavras, que você vai conseguir identificar qual é a sílaba mais forte, no caso, quando não tiver acento. Vamos ver lá o menino. Menino. A sílaba mais forte foi o nin. Colocamos lá indiretamente um acento lá nas sílabas para identificar qual seria mais forte. Então, menino, não deu certo, né? Menino, menino. Viu só qual ficou mais harmônico? Menino. Nesse caso, o ni, menino, não tem acento nem agudo nem circunflexo, mas tem a sílaba tônica, que é o ni. Nesse caso, como eu já dei a dica, né? Aqui nós já temos uma cola, que é o acento. Quando tem o acento, a gente já sabe que nesse caso a sílaba tônica é árvore, porque ela já está acentuada. Próxima, também já tem uma colinha aqui, no caso é o acento. Chame, né, sílaba forte, sílaba tônica, o né. E na palavra casa, nós faremos o mesmo exemplo. Não tem acento. Então, qual será que fica melhor? Qual será que tem mais força? Casa. Casar, a gente está falando de casa. Então, a mais forte é casa. Certinho até aí? Caso tenha alguma dúvida, já dá pause no vídeo e volta para ver de novo, que a gente vai dar sequência, tá bom? Então, vamos continuar. Atenção! Cada palavra existe apenas uma sílaba tônica. Não existe mais de uma sílaba tônica, mais de uma sílaba forte em uma palavra. Só tem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba forte em cada palavra. Certinho? Guarde bem isso aí, não esqueça. Vamos agora a uma coisinha mais detalhada. Nós vamos entender a classificação das sílabas tônicas. Tia Selma colocou aqui a palavra paralelepípedo. Como vocês aprenderam nesses exemplos anteriores, nós já sabemos aqui que a sílaba tônica é o pi, porque nesse caso está fácil. Nesse caso, ela está acentuada. Nessa parte agora, nós vamos trabalhar assim, de trás para frente. Lembra daquele episódio lá do Bob Esponja? Que teve um dia do Lula Molusco que ele falou assim: Bob Esponja é o dia do contra, tudo do contra. Agora a gente vai trabalhar de trás para frente, sempre o contrário. A gente vai começar da última, penúltima e antepenúltima. Lembre-se sempre desses exemplos. A gente vai começar sempre último, penúltimo, antepenúltimo. Por que isso, tia Selma? Porque é através disso que nós vamos classificar as sílabas. Vamos entender melhor. A classificação da sílaba tônica. A sílaba tônica, como vocês viram aí, aparece em diferentes posições na palavra. Dependendo das posições dessas sílabas, as palavras são classificadas, ou seja, organizadas. Elas são classificadas em
oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Calma, muita calma nessa hora. Tia Selma começando a complicar. Tá não. Lembra-se, nós temos aqui 3 classificações. E nós vimos no exemplo anterior que é último, penúltimo e antepenúltimo. Lembre-se só disso. Vamos prosseguir. Como eu sei que a palavra é oxítona? As palavras oxítonas são quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte. Lembre-se que é o último, é sempre de trás para frente. Olha o exemplo, troféu. A última sílaba, o fel, a última sílaba é a sílaba mais forte. Então, nesse caso, quando nós formos classificar a palavra troféu, ela é uma palavra oxítona. Certinho? Tranquilo? Vamos para o próximo. Então, agora, veremos outro exemplo. A palavra paroxítona. As palavras paroxítonas são quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte. A tia colocou uma palavra aqui que não tem acento, que não é acentuada. A palavra felicidade. Felicidade é a penúltima sílaba, que é a mais forte. Então, nesse caso, quando nós formos classificar essa palavra, ela é uma palavra paroxítona. Então, tá faltando mais um. Nós vimos o último, nós vimos agora a penúltima, nós veremos a antepenúltima agora. A palavra proparoxítona. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Fica a dica aí, tá bom? Todas as palavras proparoxítonas, ela tem um acento. Certinho? Então, voltando aqui, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Então, já que a sílaba antepenúltima é a que está sendo a sílaba tônica, então essa palavra, para a gente classificar, ela é uma palavra paroxítona. Certinho? Muito bem. Agora que você já sabe que existem posições da sílaba tônica, você já vai ficar mais fácil para classificar. Vamos fazer um desafio. Eu vou falar, vou ler as palavras e você vai tentar responder só assistindo o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Na palavra paletó, nós temos aqui a sílaba forte é a última. Então aqui a sílaba forte é a última, nós temos a penúltima e a antepenúltima. Mas a última é a mais forte. Então se a gente vai classificar, ela é o quê? Paroxítona, oxítona ou proparoxítona? Responde aí. Nesse caso, a palavra álbum. Vimos aqui a última e a penúltima. No caso da palavra álbum, a penúltima sílaba está sendo a mais forte. Então, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Mais um exemplo. Palavra gráfico. Olha só. Última, penúltima e antepenúltima. Lembra que essa daqui está acentuada e a antepenúltima? Então, na classificação, ela vai ser o quê? Oxítona, proparoxítona ou paroxítona? Responde aí. Vamos lá, vamos treinar então. Nós temos aqui algumas palavras, nós vamos separá-las, vamos ver qual a posição da sílaba e a classificação. Então, vamos para o último. Último, 3 sílabas. Qual a posição da sílaba tônica
Ela é a antepenúltima. Então, nesse caso, ela vai ser o quê? Responde aí antes de eu colocar. Vamos ver se você acertou? Proparoxítona. Acertou? Sei que sim. Vamos lá. Perdidos. Como fica a separação? Perdidos. Não tem acento. Será que você já descobriu qual é a sílaba tônica aí? Vamos deixar você pensar um pouquinho. Vamos lá. É a penúltima, perdidos. Então, a sílaba tônica aqui é o di. Nesse caso, na classificação, qual será a classificação dela? Tenta responder aí. Paroxítona, isso mesmo. Aqui, já tá fácil, tem uma cola, né? Ninguém. Então, a cola nossa é o acento, né? Então, sendo assim, a última sílaba é acentuada. Na classificação, ela é uma palavra oxítona. Conseguiu acertar até agora? Você é esperto, hein? Vírus. Qual é a classificação? Qual é a posição? Ela é a penúltima sílaba mais forte. Nesse caso, a classificação será paroxítona. Acertou todas? Eu sei que vocês acertaram. Vamos separar ângulo. Qual a última sílaba? Qual a sílaba tônica? Já temos a cola aqui. E ela é a antepenúltima. Lembrem-se, ó, sempre quando for a antepenúltima, ela é proparoxítona. E ela sempre quando for proparoxítona, ela é acentuada, certo? Lembre-se desse detalhe. Sei que vocês foram muito bem aí. Agora nós nos encontraremos no nosso próximo encontro lá no Meet. Vão treinando aí até que chegue o dia da gente fazer as correções dessas atividades que a tia vai postar lá na nossa plataforma, tá bom? Beijinho e até o próximo encontro.